E aí, gente, tudo bom? Sou o Pedro do canal Pedro Costa Entrevistas. Para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal e já deixa o like. Bom, hoje eu tô aqui com dois artistas plásticos, que são Murilo Viola à minha direita e Lucas Nascimento à minha esquerda. Meninos, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Primeiro, para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouco de vocês, da, da profissão de vocês. Fique à vontade. Oi, gente, eu sou o Lucas Nascimento, sou artista visual. Prazer estar aqui, viu, Pedro? Vamos trocar essa ideia hoje, mas eu Ok, perdão. tô baseado aí nesse trânsito, né, entre Ribeirão e Irecê. Ok. E é isso, vamos trocar ideia? Meu nome é Murilo Viola, eu sou natural de Barretos, mas moro aqui em Ribeirão Preto, né, e construí minha carreira artística aqui desde 2005. E trabalho com arte desde 2012, profissionalmente, né? Fiz uma universidade no Recôncavo da Bahia, na UFRB, e tô junto com o Lucas nesse trânsito, né? Entre Ribeirão e Bahia. Uhum. E como que vocês começaram, é, cada um no seu caminho, né? É, como foi essa ideia? Como que surgiu essa ideia? Cada um. Bom, para mim foi um caminho bastante natural, assim, porque eu costumava ser aquela criança que adorava desenhar desde sempre. E aí eu tenho um histórico assim de investimento, né, nesse processo assim criativo, que foi desde procurar a carteira que meu pai tinha perdido em casa e isso virar uma competição e quem achasse ia ganhar um prêmio. E eu achei, e aí o meu prêmio foi aqueles estojão que vinha canetinha, giz de cera, tinta, pincel, e aquilo ali eu não sabia, talvez não entendesse, né? O quão importante foi para afirmar aquela criatividade que já era espontânea ali no dia a dia, né? E, e outro exemplo também foi na escola, assim, o apoio dos professores, né? Eu lembro que tem uma cena, assim, da professora ver um desenho, e era um desenho de um cavalo. E aí eu tinha acabado de ganhar um lápis de cor que ele é perolado, assim, né? Metalizado. E aí eu fiz um cavalo. Um cavalo Tá aí atrás, né? lindo, tudo com dourado e com marrom. Aí ela me levou na sala do diretor para mostrar o desenho, né? Então essas coisas vão ficando ali, né? De alguma forma semeadas. E eu sempre fui experimentando, né? No desenho. E uma formação autodidata, né? Tanto no desenho quanto na pintura. Mais para frente um pouquinho eu passo por uma escola de pintura. Mas o início foi tudo pela curiosidade. E aí depois eu entro pro teatro e fico ali por uns 2 anos, de 2010 a 2012, me experimentando no teatro, mas entrar numa outra via, né, artística, numa outra linguagem, para mim só me fez ver que eu estava na linguagem errada, né? Tipo, que aquela linguagem também fazia parte, né, da minha trajetória, mas que a minha dedicação, mesmo a minha paixão, o que eu almejava em me aproximar do mercado da arte, né, no sentido geral, eram as visualidades, né, as artes plásticas. E aí, em 2012, eu saio do teatro, saio de tudo do meu emprego que eu tinha na época e invisto tudo no início da minha carreira, que foi uma exposição no quintal da casa dos meus pais, no Jardim São José, aqui em Ribeirão Preto, Sim, mesmo. com uma série que eu estava fazendo, assim, ebulindo, né? Enquanto eu trabalhava no telemarketing, eu estava ali produzindo a série dessa exposição que foi a minha entrada. Foi assim que tudo começou para mim. Uhum. E você, Lucas? Não, você falou da infância, eu fui buscar na minha.
Aí eu me lembro de uma passagem, deu criança na casa de Bárbara. Lembra daquelas enciclopédias que tinha, que eram uns livros bem grossos, assim, com várias matérias O de Google. tudo. O Google. É, e aí tinha, nessa vinha um anexo, e aí o anexo era uma lista de cursos universitários no Brasil inteiro. Então eu via eu tinha aquela lista ali, e aí tinha dois cursos que me interessavam, completamente diferentes. Um, Ciências Aeronáuticas, na época não era nem onde eu fiz, que era em Salvador, era em Minas Gerais. E artes plásticas, eu acho que era o curso de artes plásticas na UFBA. Era a minha segunda opção. Então ficou sendo a minha segunda opção durante a minha vida inteira. Até os 25. Hoje eu tô com 30. Hoje eu tô com 30, então até os 25, até os 24 foi a minha segunda opção, as artes visuais, né? Porque eu também tenho uma passagem na música, que também é curta, mas eu faço uma transição, né? Eu saio da aviação, que é onde eu começo a minha vida, onde eu me profissionalizo, é o meu primeiro curso universitário, que eu deixo pelo incompleto, e aí faço transição para as artes. E aí esse processo tem, sei lá, 6 anos, 5 anos no máximo. Caramba. Cada um de vocês tem um estilo diferente. Como eu mencionei, nós, cada um tem um caminho diferente. E como que vocês descreveriam o estilo de vocês? E quais foram as suas principais influências ao ao longo da carreira de vocês? Cada um por si. Eu acho que eu tô no começo da carreira ainda. São os primeiros 5 anos. Isso já eu acho que eu caminhei bem legal. Como que eu descreveria? Hoje, eu acho que eu lido com duas coisas. Uma que é o processo criativo e a outra que é o procedimento criativo. Né? O processo, eu acho que é essa coisa mais da matéria, do que é o objeto artístico. Então, assim, pintar um quadro, para mim é o processo criativo de pintar um quadro. Mas o procedimento é esse mecanismo por trás do quadro, ou por trás da escultura, ou por trás das coisas, que é o que motiva, o, me motiva no caso, não ia dizer motiva o artista falando para o outro, mas o que me motiva é na minha criação. Então, hoje eu pinto, hoje eu faço um pouco de escultura com argila, hoje eu faço um pouco de performance, então eu experimento aonde eu gosto de aonde chega para mim, aonde se aproxima, mas eu lido como um procedimento, uma certa noção de refazimento mítico, de simbologias, de arquétipos sagrados, de divino. Então esses temas me interessam, formação da identidade me interessa, território me interessa. Então eu vou entroncando essas coisas que são do procedimento nos processos criativos, né? Nos quadros, nos desenhos, nas coisas. Murilo? Bom, o meu, eu começo com interesse específico em retrato. Só que não era propriamente um retrato, né? Era um retrato inventado, eu não estava retratando outra pessoa, né? Então era a forma, o formato de um rosto que no começo não tinha os contornos da face, então os olhos, a boca e o nariz ficavam e as orelhas ficavam flutuando assim, né, na folha. E ali eu já sentia que de alguma maneira era um autorretrato também, porque era emoções, né? Assim, eram rostos que você via uma emoção e era uma coisa bem assim impactante, triste, um pouco assim, né? As feições, eu costumo falar que eles derretiam, estavam derretendo na folha assim, numa... E aí, um dia, essa primeira parte, né, assim, da minha carreira, eu entro num brechó e eu encontro um livro do Amadeo Modigliani, que é um pintor italiano.
do final do século XIX. E aí, o livro todo dele era de retratos, assim, só rosto. Eu falei, caramba, que coincidência. Muito jovem ali, né? Aí eu falei, vou comprar. Comprei o livro dele e vim. Aí eu comecei a me apaixonar pela pintura dele, né? Pela biografia dele, pela trajetória dele. Fui ali encontrando similaridades, né? Que me trazia algum conforto. Já disputando ali o mercado de arte aqui em Ribeirão, procurando saber como as coisas aconteciam, né? E a história dele, a trajetória dele me trouxe esse conforto e eu comecei a pesquisar muito o processo criativo dele, tanto quanto a vida pessoal dele, que as duas coisas passaram a ser do meu interesse. E isso agregou no meu processo criativo, né? Mas mais o processo criativo dele, o estudo, né, que ele tinha dos retratos, do que a vida. E aí eu comecei a introduzir alguns traços dele nos meus retratos. E aí isso mudou, né, a lógica, porque eu fui daquela fase experimental da primeira exposição para uma coisa mais construída, né? Agora tinha contorno, tinha pescoço, tinha colo, tinha outras possibilidades, né, de acrescentar elementos, penteados e outras expressões, né? E aí eu fui imergindo assim Modigliani nesse processo. E aí, só que tem uma outra caminhada que eu acho que a passagem pelo teatro contribuiu bastante para eu desenvolver na minha carreira, que são processos performativos. Que eu entro nesse estado e vou com uma provocação, que é um braço muito forte no processo criativo, que é a provocação. E aí eu me provoco com aquele tema e aí eu crio, né, esse caminho performativo que eu tô iniciando agora o meu terceiro ciclo nesse tipo de experiência, então é uma recorrência no meu processo criativo, que começa com o Abacaxi Não Existe, depois vai para o Muito Amor ao Plástico, que é o meu projeto de conclusão de curso, e agora o Lojão, né, que cada um desses tem uma duração ali de pelo menos 3 anos, na prática, né, vivendo, experimentando, provocando, criando pinturas visualmente, né, assim, uma coisa dentro da outra, assim, né, tem essa complexidade, assim. Mas eu adoro, assim, processos performativos contínuos, né, que são dilatados, que eu vou ali experimentando e provocando. Também tem uma camada participativa, então as pessoas que acompanham essa performance, né, também participam e contribuem para aonde o trabalho vai, né, para onde que ele pode ir. Então, assim, a participação do público me alimenta e alimenta muito o meu processo criativo, né? Tem essa camada assim também que eu gosto bastante. E tem uma coisa que eu esqueci de comentar no início, logo na chamada, que vocês têm dois projetos, né? Não sei se é. Agora eu não me recordo se é em conjunto ou se é cada projeto é de um. Que são o Grão e o Lida, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Por favor. Então, Grão, nesse percurso muito recente da minha carreira, eu encontro o Murilo no meio do caminho na universidade. A gente fez a mesma universidade, a UFRB. E aí, nesse contexto da UFRB, do nosso curso ali em 2019, a gente encontra mais uma amiga, eu, na verdade, né, numa componente, numa aula. E aí, durante um semestre inteiro, a gente começa a conversar e especular sobre como que a gente ia materializar o nosso mercado de trabalho, né? Eu como artista visual, Murilo também, ela ali como produtora, mas também se descobrindo em outras áreas da prática artística.
né? Como que a gente ia fazer para que isso que tem aqui em Ribeirão, por exemplo, e que tem em São Paulo também bastante, que tem é, no Rio também, é, cena, entendeu? Efervescência, assim, movimentações para você. E como que a gente ia fazer para que isso acontecesse numa cidade que é extremamente rica culturalmente, né? Porém, esse tem um aspecto, eu acho, do trabalho mesmo do artista, do trabalho em artes, em todas as artes, mas sobretudo nas artes visuais, essa que é o lugar da onde eu falo, que eu acho que se manifesta especificamente em alguns territórios, né? E não são todos que têm essa possibilidade. Não é toda cidade que tem um espaço expositivo, né? Um museu, uma sala, uma coisa nesse sentido. E aí, né, envoltos ali por esse monte de coisas, a gente resolve criar a plataforma Grão. Eu, Murilo e Cláudia. Né? Plataforma tem sido, né, ao longo desses 6 anos quase, de existência, um espaço para cultivar artistas independentes, assim como nós, porque o que a gente queria era justamente esse espaço que não existia, então a gente vai ter que fazer, né? Vamos lá. Uhum. Vamos produzir então a cena, vamos criar a possibilidade, criar a ocasião de fazer a exposição, criar a ocasião para ter um show, criar a ocasião para comprar alguma coisa de algum artesão local, sabe? Tipo, e aí nessa intenção de produzir esse espaço que acho para nós era uma carência, uma lacuna, né? A gente cria Grão. E aí Grão agora está num processo de expansão, né? Da mesma forma como eu e Murilo estamos transitando pelo país, né? Nesse fluxo São Paulo, Bahia, São Paulo, Bahia. Fala bem. Grão também se expande para a atuação acontecer agora mais capilarmente não, em outros polos, em outros lugares também. Então a gente acrescenta, além de Santo Amaro, na nossa rede de contatos de artistas, de fazedores de cultura, de colaboradores, a gente acrescenta mais 2 cidades, que é Irecê e Ribeirão Preto. E aí, em Irecê, a gente começou agora as nossas ações lá com uma formação para artistas, uma formação estratégica para artistas independentes. E aqui em Ribeirão a gente está prestes a lançar um edital, já vai ter lançado quando o vídeo estiver lá. O edital Safra, né? Que vai ser uma convocatória, ou já está sendo uma convocatória para. É esse. Ok. Quer falar um pouquinho de Grão? Acho que você deu conta bem redondinho. Né? Aí é isso, né, Grão? Agora a gente já vai ter lançado o Safra, então o Safra vai estar com inscrições abertas para 6 artistas locais, independentes, no começo da carreira, né, para a gente fazer uma exposição remunerando esses artistas. Acho interessante falar sobre isso porque quando a gente fala de profissão artista é justamente uma das grandes questões, né? Tipo assim, como que a gente sobrevive? E os editais, as convocatórias, esses processos são, né, seletivos, em alguma medida são restritivos à medida que selecionam, mas eles também são uma grande possibilidade do artista sobreviver, né? Ou pelo menos acrescentar ou continuar participando da cena sem que ele seja só investidor, né? Que ele seja remunerado pelo seu trabalho, que é criar essas coisas que eles criam, que nós criamos, né? E vida. Acrescentar com a possibilidade de Grão se expandir para outros territórios, né? E a gente ter lidado com o primeiro território do qual o projeto foi inaugurado de uma forma muito impactante, assim, né, na nossa trajetória. O território hoje é um assunto de interesse também, né? De provocação, de pesquisa. Então, Safra também, assim como lá em Irecê, né? Vem provocar os artistas a pensar esse território, né?
Porque território é parte da nossa identidade, né? E a gente vai por esse caminho, né? Na pesquisa com grão, nesse momento agora, né? De expansão de território, norteados e guiados por esse tema. Uhum. E lida. Então, lida é um negócio em formação. Por que que eu falei primeiro de grão? Porque eu devia ter feito essa divisão antes. Para mim tem uma divisão bem importante na minha vida, na minha atuação, mais como produtor e agente, fazedor de cultura, e curador, do que necessariamente como artista. Eu entendo que é tudo integrado, uma coisa só. Que é como que eu vou fomentar? Porque são muitos mercados de trabalho, né? Como artista. Então, assim, grão oferece isso que a gente não teve, que eu não tive, mas que a gente não teve coletivamente, que era um espaço para começar nossas carreiras de maneira digna, de maneira, né, que a gente aprenda com o mercado, que não seja massacrado pelo mercado, né, que o mercado não passe por cima da gente, mas que a gente aprenda a lidar com ele, a negociar com ele. Então, assim, grão é esse lugar mais que eu enxergo, que eu acho que é de uma missão mesmo, assim, de um propósito, de uma coisa que é pensando a prática mesmo artística dos artistas independentes para fomentar esse lugar. E Lida é, eu acho que o lado de mim, de Murilo, porque é nosso também, nós somos sócios, só que em Lida só nós dois, em Grão somos três, em Lida somos só eu e Murilo. Que é os negócios em arte, né? Porque aí a gente, nesse trânsito Ribeirão-Irecê, a gente começa a ver, né? Passa a perceber outros mercados. Eu acho que é assim, né? Não é nem outros ainda, mercados. Porque eu tô no começo da minha carreira, só tem 5 anos de carreira. Então, falar sobre mercado, para mim, é falar também de um lugar muito incipiente, assim, muito no começo. Mas já tem, né? É um começo interessante. E Lida essa nossa primeira experimentação. Esse é o nosso lugar de experimentação de negócios em arte. Então, como que dá para sobreviver para além dos editais? Porque Grão sobrevive dos editais. A ideia é que o projeto se autossustente a partir de verbas que sejam de instituições públicas ou privadas diretamente, ou por meio de leis de incentivo. Enfim, seja lá qual for o método, mas Grão precisa se sustentar a partir dessa plataforma, porque é uma organização da sociedade civil. A gente entende desse jeito, né? Tipo, esses dias a gente estava falando, nosso cliente é o Estado. Nosso cliente é o Estado, em Grão. Né? É para o Estado que a gente presta o serviço de fazer um trabalho específico de fomento e artes independentes. Em Lida. Gente. Então, e Lida é o nosso lugar de experimentação de negócios em arte. Então, em Lida eu acho que é o lugar onde a gente começa a lidar mesmo pela primeira vez com o mercado depois da universidade, depois da experiência universitária. Então a gente começa nesse tempo neoliberal, capitalista, nesse tempo em que a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Em Lida a gente vai mapeando, tem começado, né, a mapear essas possibilidades de sobrevivência, assim, o que são os nossos produtos, né? Quais são as coisas que a gente vende com isso que a gente juntou esse tempo de universidade, né? O que dá para fazer com essas coisas? Eu fiz uma licenciatura, Murilo fez um tecnólogo em artes do espetáculo. A gente tem experiências diversas, né? Cada um, inclusive, com um lugar completamente diferente da produção artística. Mas a gente tem lugares em comum aqui que geram produtos, né? Tipo, experiências que são produtos. E aí em Lida, eu acho que é esse lugar, assim, de experimentações desses troços que a gente está descobrindo. Que eu nem tenho como colocar ainda com nome, com formato. Não tem, porque
é um negócio que a gente está experimentando mesmo, assim. Por exemplo, para exemplificar, para ficar um pouco mais pragmático, né, mais nítido, vender um curso, né? Tipo assim, até um curso a gente está pensando como que faz para isso ficar mais parecido com aquilo que a gente acredita na produção, na comunicação, pedagogicamente, artisticamente. Então acho que é isso, assim, descobrindo qual é o nosso jeito de fazer um curso, o nosso jeito de fazer uma negociação, o nosso jeito de vender uma obra, o nosso jeito de fazer essas coisas, de lidar com o mercado. Uhum. Aí o nome desse negócio, né, dessa empresa de negócios em arte é Lida Contemporânea. Uhum. Bom, então acho que é isso. Eu, eu quero agradecer demais a participação de vocês, Lucas, Murilo. É, Agora eu quero abrir um espaço para vocês é, deixarem uma mensagem final, falarem que vier na cabeça de vocês. Obrigado. Eu também queria agradecer pelo convite, pelo espaço, pelo acolhimento. Uhum. Eu achei super rápido. Super rápido. 10 a 15 minutos. E pedir pra galera ficar conectada. Sim, sim. Aliás, Quem tiver então vão lá na inscrição, visitem a plataforma Grão, isso. né? Procurem saber, comentem arte, Vão para museus e vão para museus e galerias, galerias, comprem dos amigos de vocês, todas essas ocupem os coisas. espaços de Ocupem os Ribeirão, na sua espaços. cidade. Façam arte. Sim. Faltou uma pergunta que eu esqueci de botar no roteiro aqui, mas que eu pensei de cabeça agora. Você, Lucas, não sei você, Murilo, mas é, me, me corrija se eu estiver errado. É, Você, eu sei que tem artes que tem, já teve uma exposição no. No Salão de Artes Visuais da Bahia. Isso mesmo. É, Você tem ou teve alguma coisa, Murilo? Alguma Nesse exposição, alguma sentido coisa? de concorrer a Não, prêmio, de expor. tive Fazer lojão exposição. o ano passado. É. O lojão Ah, loja. no ano Ok, passado. ok. A minha última individual foi versículo 1, já aqui em Ribeirão. Mas eu participei do Salão de Artes Visuais da Bahia no final do ano passado. Final do Tive ano a passado. felicidade ainda de ter minha obra adquirida pela FUNSEB, né? Que é a Fundação Cultural Sim, do sim. Estado da Bahia. Ok, Né, lá na minha cidade, inclusive. Foi muito legal, muito importante para mim. legal. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida que vocês queiram tirar, né? É, Alguma pergunta que vocês queiram fazer diretamente aos nossos convidados, deixa aqui nos comentários que eu dou um jeito de encaminhar para eles e de responder para vocês, beleza? Então é isso. Valeu, falou, fui. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Valeu.